Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a reforma tributária. A gente está aqui no nosso auditório, onde a gente teve aí semana passada uma palestra para os nossos clientes e aqui a gente vai passar rapidamente alguns pontos mais específicos para o mercado imobiliário das mudanças que nós vamos ter, tá? A Brandelis Imóveis é uma imobiliária de Canoas com mais de 62 anos no mercado imobiliário e ajuda aí as pessoas a viverem melhor, né? Alugando, vendendo, né, fazendo uma gestão patrimonial de qualidade. E o nosso objetivo aqui, então, é clarear um pouco as principais dúvidas, né, e as mudanças que tem, principalmente para quem é proprietário de imóveis e quem tem, né, uma quantidade maior de imóveis, que é quem vai ser mais impactado. Então, é importante a gente entender, né, que as regras do jogo mudaram, que a gente está entrando num novo momento, né, onde toda a forma como era feita a gestão, né, dos imóveis no passado, toda a questão de estruturação contábil, ela mudou, né, principalmente então, como a gente vai ver alguns casos, tá? O que acontece? A gente sempre começa entendendo que toda essa reforma que está acontecendo, todas essas mudanças, muita gente vai dizer assim, mas como é que o governo vai fiscalizar isso, vai controlar todas essas informações? Muito vai passar em cima do CIB, né, que é o Cadastro de Imóvel Brasileiro, tá? O Cadastro Imobiliário Brasileiro. O que ele é? Ele é o CPF dos imóveis, tá? Ele é, digamos, todo mundo tem um código de identificação, né, pessoa física, tem um documento, vai ter esse CIB, que é o Cadastro Imobiliário. Ele não é a matrícula do imóvel que identifica dentro do registro de imóveis, ele é um cadastro nacional, tá? Então, cada imóvelzinho que tem lá uma matrícula, ele vai ter um CIB. Quem tem imóvel rural já está sabendo disso e já viu isso quando foi feito o CNIR, né, que é o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. Esse CNIR já está funcionando faz tempo, já foi feito e vai lá a informação na matrícula, né, qual que é o CNIR daquele imóvel que o governo utiliza para fins de organização. Então, já ano que vem, provavelmente imóveis para financiamento, imóveis para pegar empréstimo, para qualquer coisa do governo, provavelmente já vai ser obrigatório ter ali o CIB para isso aí, tá? Então, o que acontece? Outra diferença muito grande é que hoje as informações, né, vamos dizer, quando a gente pega ali dentro da prefeitura municipal, existe um cadastro imobiliário, né? A gente pega lá um BCI, um boletim de cadastro imobiliário, que vai dar as informações do imóvel, e tem um cadastro imobiliário que é o cadastro, por exemplo, de PTU, tá? No nível, aí a gente tem um registro de imóveis que tem ali um cadastro. Então, cada lugar tem um cadastro e isso aí muitas vezes não se conversa. E o CID ele vai fazer o que? Ele vai unificar todas essas informações. Então, ele é uma informação que vai estar acessível para o governo municipal, para o governo estadual, para o governo federal. Então, ele vai ser compartilhado e aí vai ter muita informação ali que hoje, às vezes, a própria prefeitura não tem, porque não tem informação, por exemplo, né, valor da última venda naquela rua, né, do imóvel do lado. Os registros de imóveis, né, os cartórios já têm hoje a obrigação de passar e eles têm aí um período aí também para se adequar, para passar todas as informações lá para vir para esse sistema nacional, né, de imóveis que existe, que vai gerir o CIB, tá? Então, é importante a gente entender que todas as operações imobiliárias, né, seja aluguel, seja venda, seja construção, tudo, vão ficar vinculadas a esse cadastro. Então, a gente vai precisar tirar um financiamento, empréstimo, tu vai precisar tirar um habite, ou tu vai querer começar uma obra, aquele imóvel ele vai ter que ter um CIB, senão vai trancar. Então, é uma forma também de fazer essa regularização e forçar isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Todos os imóveis vão ter um CIB, tá? Reforma tributária. Quais são os pontos aí mais importantes, né, da reforma tributária para a gente entender de forma geral, tá? Vai ter uma inclusão de novos impostos, IBS e CBS, tá? A gente vai ter a substituição, né, de alguns impostos federais, como o IPI, né, para o IBS, né, para o CBS, tá? Então, o IPI é um que vai ser, por exemplo, mudado. A gente vai ter, né, o ISS-QN na prefeitura, né, mudando, virando IBS. Então, a gente vai ter algumas mudanças nesse sentido, tá? Os novos impostos, né, eles vão impactar na renda e no consumo, tá? Então, o que acontece? O CBS e o IBS ele foi feito para impactar consumo. Então, ele vai ser tributado lá no final da cadeia de quem realiza o consumo daquele produto, tá? Ou serviço.
O que acontece? Por que ele impacta então na renda também? Porque ele impacta na renda, por exemplo, de aluguéis, tá? Então, além, por exemplo, uma pessoa, eu vou falar um pouquinho mais para frente, além de pagar o imposto, por exemplo, de lucro imobiliário, ou a pessoa vai pagar ali em cima de um aluguel, né, vai reter lá, por exemplo, até os 27,5, se ela cair na caracterização de empresa, ela vai ter que pagar, além disso, mais IBS e CBS. Então, ele também vai impactar na renda das pessoas em alguns casos, tá? Os novos impostos, né, vamos para o próximo ali, a cobrança será feita por fora do valor da venda. Isso aí também é um entendimento que a reforma tributária vai mudar significativamente, porque quando a gente compra um produto, vamos falar assim, vou chegar para comprar um imóvel, tá? Hoje a gente vai lá e compra um imóvel pelo valor dele total, de venda, né? Então a gente está lá comprando, a construtora depois recolhe, né, os impostos e paga para o governo. Agora vai ser diferente, a construtora vai fazer o valor da venda e na hora da compra vai pagar a venda e o comprador vai pagar um imposto destacado relativo àquele negócio, tá? Quando a gente vai falar em aluguel, o inquilino vai pagar um imposto separado do valor de aluguel. Então essa mudança também é bem significativa, principalmente em precificação e entendimento de quem está consumindo aquele serviço, tá certo? O imposto, né, ele será recolhido no local de consumo, isso também é muito importante. Então o que acontece? Você tem um imóvel em Canoas aqui, tem um em Porto Alegre, tem um em Santa Rita, a tua empresa pode estar aqui em Canoas, né, ou pode estar em Santa Catarina, ou pode estar em Porto Alegre, o imposto vai ser recolhido no local onde está o imóvel, ou seja, onde consumiu aquela transação, né, um aluguel, por exemplo, né, ou uma venda quando for feita, tem imóvel em outro estado, ele vai tributar lá naquele estado, tá? Então não vai ser tributado mais localmente. Isso para a cadeia produtiva, fora do mercado imobiliário, vai impactar também severamente, tá? Outra coisa, o regime, né, o IBS, o IBS foi criado para não ser cumulativo, ou seja, né, pagar imposto sobre imposto. Então, o que acontece? Principalmente para empresas, né, da indústria imobiliária, ou seja, que geram ali os produtos, por exemplo, loteadora, construtora, incorporadora, eles se creditam, né, quando pagam um tributo que está embutido no que é passado, e depois, né, eles fazem os pagamentos disso. Então, tem um crédito e débito, que também é uma coisa que as construtoras, incorporadoras e todas as empresas do mercado não têm esse hábito de fazer, né? A gente acaba sempre hoje, paga ali, vem o boleto lá no final do mês, se por exemplo se for simples, né, vai vir ali a DARF com as outras partes de imposto e vai pagando porque daí é calculado e tudo mais. Agora não. Agora ele vai ter que ser, além ele de destacado e o comprador, né, ou o inquilino, né, vai recolher, né, vai ter essa questão aqui também do regime não cumulativo, que também vai ser bem interessante a gente ver a evolução disso aí, tá? O que é importante, eu quis trazer aqui as principais mudanças, tá? Então, o que acontece? Para quem tem renda, né, eu tenho alguns imóveis, eu tenho renda proveniente de locações. Essas rendas provenientes de locações, se no ano passado, tá, elas forem maiores do que 240 mil e vierem de mais de 13 imóveis, tá, a reforma está dizendo o quê? Olha, ela está entendendo que você é uma empresa, então, além de pagar os 27,5, tá, além de pagar os 27,5 lá de imposto, porque essa renda ela já está na alíquota maior, né, do imposto de renda, você vai ter que pagar mais IBS e CBS, né? Ou seja, vai ficar uma carga tributária bem pesada. Outro caso que é importante, se no ano, né, ano passado foi lá, eu recebi 200 mil. Esse ano, ele acaba em, vamos dizer que em outubro agora, que a gente está gravando esse vídeo, a pessoa foi lá e passou 281 mil, recebeu. Mês que vem, já incide CBS e IBS. Então aqui é muito importante, se você está nessa faixa, consultar, né, advogado para fazer uma hold patrimonial, uma empresa administradora de bens, para fazer essa redução da alíquota, né, porque daí você vai pagar só o CBS e IBS, tá? Outra mudança significativa que tem para pessoas físicas, né, possuir renda, já falei essa aí, comercializar mais de 3 imóveis de terceiros no presente ano. Então, o que acontece? Aluguel, pessoa jurídica, vou falar mais adiante, não muda nada. Você recebe 200, 400, 500 mil. Não muda nada. Para a pessoa física vai mudar exatamente nesse caso.
E sempre lembrando, 240 mais 3 imóveis. Eu boto ali E, né, em negrito, sublinhado, porque tem muita coisa na internet aí que o pessoal não explica bem isso. Então, eu ganhei 250 mil e veio de 2 imóveis. Eu vou pagar IBS e CBS? Não. O que é importante atentar? Tá? Eu tenho uma loja, por exemplo, que me rende 20 mil. Tá? E eu tenho, por exemplo, um apartamento que eu alugo por 3 mil. Tá? Vai dar 23 mil, vai passar dos 240, mas você vai dizer, 2 imóveis. Aí tem um ponto de atenção, porque ainda não foi regulamentado, mas corre risco de ser assim. O box seria entendido como imóvel, né? Então ele viraria 3 imóveis. Vamos dizer que tivesse 2 boxes esse apartamento, viraria 4 imóveis e já cairia nisso aí. Pode ser que na regulamentação tirem o box, mas ainda, por enquanto, só o texto, ele está falando em imóveis. Então tem uma matrícula, é um imóvel, vai ter um CIB, tá? Então, o que acontece? Quando a gente vai para quem está fazendo investimento em imóvel, né, compra e vende imóvel, a gente tem que entender também isso, né, que tu vai pagar aquele lucro imobiliário, que é os 15% sobre a diferença entre o que tu comprou, né, o que tu gastou e o que tu vendeu. Se tu, por exemplo, comprar e vender imóvel de terceiros, tá? Ou se tu tem, né, ganhei aqui, eu tenho uns investimentos e estou querendo vender esse ano. Se tu vender até 13 imóveis no ano de terceiros, tu ainda está resguardado. Mas se tu vender já 4, tu já entra dentro do entendimento da reforma tributária, tu vai pagar além do lucro imobiliário lá dos 15%, tu vai pagar mais IBS e CBS, porque daí o governo vai entender, não, esse cara está fazendo uma atividade empresarial e por isso tem que pagar, tá? Outra questão que muita gente faz, né, como investimento, aumento de renda, eu construo casa para vender. Então, eu compro lá um terreno, uso o financiamento do banco, construo e vendo. Nesse caso aqui, com a reforma tributária, vai impactar severamente quem faz isso. Por quê? Porque ele vai entender o que pode fazer isso só a cada 5 anos. Né? Então, vai só poder fazer a cada 5 anos. Eu fiz um ano que vem eu vou fazer de novo isso, ele vai te colocar lá como uma empresa que vai pagar, além do lucro imobiliário, vai pagar IBS, CBS. Então, se tu tem essa dinâmica, pretende fazer esse tipo de negócio, vai ter que vai ter que montar uma empresa, daí é óbvio, talvez as taxas de juros, o dinheiro que vai conseguir pegar no banco vai ser com outro custo, e aí tudo isso aí vai impactar na cadeia imobiliária. Então, assim, a reforma tributária, ela muda muito a dinâmica como hoje a gente está colocado no mercado imobiliário e como muita gente aí gera renda e receita a partir disso. Né? Quando a gente vai falar ali de mudanças para pessoas jurídicas, tá? A gente tem algumas mudanças que são importantes, né? Por exemplo, o pagamento no fato gerador, né? Alocação no pagamento, regime de caixa. Recebeu, pagou. É assim que vai ser feito o pagamento do imposto. Até porque ele vai estar destacado e ele vai ser cobrado junto com o aluguel. Tá? Na venda, alienação e permuta no ato do registro, contrato ou promessa, ou seja, também vendi um apartamento, vai ser feito já tributação na hora da venda, tá? Não é, se tu vendeu parcelado, não importa. Hoje, conforme está a legislação, pode ser que venha regulamentações que dizem diferente, mas hoje, até porque isso é uma das reclamações grandes aí da indústria da construção civil, é que tu vai ter que pagar o imposto todo já na assinatura, no recebimento da entrada. E aí imagina se o negócio é desfeito, por exemplo, como é que vai fazer para recuperar isso? Tem que cuidar então também, provavelmente vai ter que pedir mais entrada, porque de repente isso vai impactar no teu fluxo de caixa, então é importante também estar ciente disso, né? Para as administradoras também, paga na hora que recebe o valor, para as construtoras no fornecimento do serviço, ou seja, né, as construtoras lá foram contratadas, elas estão entregando o serviço, vão recebendo e pagando, tá? CBS e IBS, porque daqui a pouco já estava na dúvida, né, quanto é que vai ser esse IBS e CBS, né? A gente está falando ali em carga tributária, né, impacto que de repente quem não pagava vai ter que pagar, ele está estimado, tá, ali ó, pelo governo, tá, no início da reforma, em 26,5. Muita gente já está falando em 28. É uma coisa que não está clara ainda, não existe. Mas quanto é que vai ser o IBS aqui em Canoas? Não existe ainda, não está claro. Falta pouco tempo, falta. A gente tem um regime de transição, ano que vem o IBS e o CBS vão ter que ser destacados já nas notas, já vai ter que entrar essa operacionalização,
mas eles vão entrar com alíquotas de teste, tá? Então, a gente indo aí também, a gente tem que entender, mas eu vou pagar lá 26,5, ou 28, ou 30 no mercado imobiliário, tá? Como governo e por muita pressão, né, do mercado imobiliário, o governo entendeu, não, talvez, como é que eu vou impactar isso, né, para quem mora de aluguel, para quem vai comprar imóvel, ia ser muito grande a mudança, porque esse aumento representaria aí mais de 500% de aumento, tá? Então, o que acontece? Se conseguiu, né, se trabalhou lá com o governo para conseguir uma redução. Então, na locação, cessão onerosa e arrendamento de imóveis, a redução da alíquota lá, que vai ser de 26,5 ou 28 ou 30, ele vai ter um redutor de 70%. Vamos supor que seja 30 o CBS, para facilitar o cálculo, 30% dá 9%, tá? Então, vai ser mais ou menos isso, tá? Para fins de aluguel. Na alienação, né, ou seja, vendendo um imóvel, fazendo incorporação, parcelamento, isso aí, para quem vai pagar, é IBS e CBS, tá? Estou falando de pessoas jurídicas ou pessoas físicas que se igualem a pessoas jurídicas. A pessoa física, se tu vender um imóvel próprio, ou construir e vender um a cada 5 anos, tu vai continuar pagando lucro imobiliário, 15%, tá? Eu sou pessoa física, tenho só um apartamento. Tu vai pagar lá imposto de renda de receita, normal, tu não vai ser impactado por IBS e CBS, tá? Isso aí é para quem vai ser impactado em IBS e CBS, tá? Ou vai ser igualado, pessoa física igualando pessoa jurídica ou pessoa jurídica. Alienação, então, é 50% de redutor. Então, imagina, se for 30, vai ser 15% de imposto. E aí, quando a gente vai lá e diz que é no fato gerador, imagina hoje, se uma construtora pede 10% de entrada, ela já não vai poder pedir 10% de entrada. Porque já vai ficar, ela vai ter que botar dinheiro na frente lá de imposto para depois receber o saldo. Então é um fato da gente cuidar. Sobre a torna, em caso de permuta, também tem um redutor de 50%. Então também vai ser ali o valor 26, 27, 26, ok, 13%, né? Vai ser administração e intermediação de bens imóveis, né? Redutor de 50%. Então o que acontece? Uma empresa que é administradora ou intermediadora de bens imóveis e ela recebe aluguel de terceiros ou próprios, ela vai ter uma redução de 50%. Só que assim, então tu imagina, nós estamos falando lá em 30%, vai ser 15% de imposto direto sobre todas as receitas advindas de aluguel, tá? Ou de vendas de imóveis. Então, corretor de imóveis que talvez hoje está ali pagando 6%, se ele tiver um lucro presumido, por exemplo, numa faixa dessa, 6,5% por aí, vamos falar assim, uma corretor que tem ali se KNAI ali de uma administradora ou de uma intermediadora ou de uma incorporadora, enfim, ele vai pagar aí quase o triplo. O que é importante também de falar? Eu sou corretor ou tenho uma administradora e estou pelo Simples. O Simples não é um regime afetado aqui pelo CBS e IBS, tá? Por enquanto não é. Não sei como é que vai ser o governo no futuro, mas se tu é do Simples, tu vai ficar sem ter esse aumento. Só que, por exemplo, uma empresa administradora, né, normalmente ou holding ou simplesmente uma empresa que se cria para botar os bens ali dentro, que normalmente se faz isso quem tem mais patrimônio, nunca vai poder ser do simples, né, porque essa atividade não permite. Então a pessoa vai ter que ser do presumido ou real. Então o presumido ou real vai ter esse impacto, tá? O simples não, só que o que acontece? Quando tiver no simples, tu não entra na questão de crédito e débito. E aí também daí tem que ver se vale a pena ou não, porque talvez os clientes vão querer esses créditos e como tu é do simples não vai dar e talvez tu pode perder mercado. Aí tem que ser uma coisa que tem que ser estudada. Construção civil também, redutor de 50%, tá? Então a gente tem aqui redução de 50% a 70% da alíquota que vai ser, né, do IBS-CBS para mercado imobiliário. O que acontece? Redutor social, né? O governo, então, ele gerou mais um benefício ali que é exclusivo para imóveis com fins residenciais. Então, ele vai reduzir a base de cálculo, ele não reduz o imposto, ele reduz a base de cálculo, né? Então, a gente tem para locação residencial um redutor de R$600 e a gente tem na alienação, né, um redutor de 100 mil para imóvel residencial, né, novo, um apartamento, uma casa, e 30 mil para um lote residencial. Ou seja, tá? Essa empresa de um lucro presumido, vamos dizer assim, ela vai lá, vende um imóvel e ela vai ter
uma incorporadora, vamos dizer, vai ter ali, vamos dizer que vendeu a 350 mil, tá? Em vez de calcular lá os 28, os 50%, né, de 28%, vamos dizer que fosse 14%, né, se fosse 28, 14%, em vez de calcular em cima dos 350, ela vai calcular em cima de 250. 350 menos 100, 250. Ela vai ter esse redutor sobre a base de cálculo, então essa é o percentual. Então, vai ter esse redutor social e também para fins residenciais e para lote residencial de 30 mil reais. Tá? Então, o que acontece? Para fechar aqui, quis trazer os pontos mais importantes. A reforma é gigantesca, o mercado imobiliário é talvez o que mais foi impactado pela reforma tributária. Eu quis passar aqui os itens principais. O que eu quero fechar aqui, tá? E que é muito importante de entender por que o jogo está mudando, tudo tá mudando. E eu trouxe aqui só uns pontinhos disso para vocês, para começar a entender, tá mudando e já é agora, início do ano que vem, tá? Necessidade de profissionalização da gestão dos imóveis, ou seja, tu administrar, tu vai ter que começar a cuidar, eu vou ter que tirar nota todo mês, como é que eu vou fazer esse controle contábil, quantos imóveis eu tenho, qual que é a receita. Isso eu estou falando só de questão tributária, tá? Então, tu ter uma assessoria de uma imobiliária que entende de gestão, que está sempre se atualizando, treinando e ter uma estrutura para isso, na nossa opinião, vai ser fundamental, né? Talvez pegar empresas que não conseguem se atualizar e ter estrutura para te atender, talvez vai gerar prejuízos significativos para você. Peguei um corretor, às vezes o corretor não vai ter essa capacidade de fazer essa gestão, porque a gente está aqui vendo no mercado que muita gente não está nem sabendo que tem reforma tributária e não sabe nem o que está acontecendo, né? E a gente já vem trabalhando há bastante tempo em cima disso. Não foi, ainda faltam algumas regulamentações, né? Mesmo faltando pouco tempo, então a gente ainda não tem todas as coisas para operacionalizar, mas ela vai entrar e ela vai ser uma mudança significativa e você vai estar correndo grande risco se fazer de qualquer forma. Outra coisa, necessidade de planejamento tributário estratégico. Na nossa opinião aqui, a gente vai ter que mudar, né, um pouco a forma como a gente vê investimento de imóvel quando a gente começa, como eu estou falando aqui, entrar nesses níveis mais altos, né? Então a gente vai ter que pensar, vai ter que se assessorar, né? Você vai ter que se assessorar com o escritório contábil, talvez vai ter que conversar com um advogado tributarista, né? Para poder ter uma visão mais estratégica do investimento e como alocar esses recursos e entender também crédito e débito nesse cenário. E também, com base nisso, junto com uma consultoria imobiliária, né, estratégica, que ajuda a montar negócios e fazer coisas mais rentáveis, também entender onde é que eu invisto, como é que eu impacto. Por exemplo, uma coisa que a gente não trouxe aqui, eu não trouxe aqui, mas, por exemplo, mercado de short stay, né, quem aluga Airbnb, não vai ter aqueles redutores lá. O redutor me parece que vai ser de 30%, não lembro agora de cabeça, mas ele é um redutor bem perto do zero, então vai ser altamente impactado. E talvez tenha que avaliar se é um bom negócio, né? Mercado corporativo vai depender, por exemplo, do teu inquilino. O teu inquilino é um regime tributário ou é outro? Qual que é o imposto que vai ter que pagar? Então, tu imagina tu fazendo isso, um corretor que não tem muito conhecimento, querendo calcular o preço do aluguel, só que o preço do aluguel a gente precisa ter o valor de imposto, que é destacado, só que esse imposto ele depende de quem é que vai alugar, se é uma pessoa física, se é uma empresa pelo simples, se é uma empresa pelo presumido, pelo real, entende? Então é muito importante isso aí. A outra questão, reorganização da base, né, de proprietários imobiliários. Então, isso aí vai acabar acontecendo, essa mudança, ela vai acabar fazendo com que muita gente que no passado, né, fazia gestão, por exemplo, sem documento, o CIB vai forçar essas pessoas a formalizarem esses imóveis, né? Vai forçar, porque o cerco vem fechando, né? O cerco eu digo no sentido de estar tudo ali aparente para o governo, né? E também, depois disso, a gente tem essa questão que quem fizer mal feito vai ter prejuízo. Então, quem está afim de entrar no mercado, né? E é o que eu quero falar, eu falo aqui no último, que é desafios, oportunidades, é um momento bem interessante para se profissionalizar e entrar, porque vão ter oportunidades também, não são só os desafios que vão acontecer, né? Então a gente precisa ter um modelo aí de mercado imobiliário novo,
né? Isso vai ser uma exigência que vai acontecer, porque nós estamos sendo empurrados para isso com a reforma tributária. O tempo é curto, a mudança é significativa, muita gente não está olhando isso, muita gente não vai conseguir atender essas demandas, e aí a gente está aqui, né? Brandelis Imóveis está aqui para ajudar nesse processo, né? Para ajudar a fazer uma gestão estratégica, para ajudar a trazer informações, como a gente trouxe aqui, né? Profissionais da área para explicar para os nossos proprietários, né? As mudanças principais que estão acontecendo. E você, né? Também é importante aqui, esse vídeo aqui é mais para trazer esses assuntos, mas falar com o seu contador, né? Se tem um advogado tributário, fazer esse planejamento e falar também. A gente fica aqui à disposição para fazer uma consultoria aí de diagnóstico, né, dos imóveis, para contribuir, pelo menos para você ter uma visão inicial do que fazer. Esperamos que tenhamos agregado aí com esse vídeo de hoje. Se você gostou, curte. Se você achou que pode interessar para alguém, compartilha e se inscreve aqui no nosso canal também para acompanhar o nosso trabalho.